meu nome é Lorena, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos ao Call Me Gringo. E eu tô muito animada pra esse projeto. Se você não sabe o que é, assiste meu último vídeo que eu expliquei tudo certinho. Mas basicamente nós vamos ler vários livros importados juntos pra aprender outra língua, seja a língua que você quiser, enquanto a gente se diverte fazendo várias coisas. Eu vou ler Beach Read, que é um livro que eu tô achando engraçado porque a minha amiga me emprestou. E logo nas primeiras páginas o livro já me conquistou porque a protagonista é escritora. Quer dizer, os dois protagonistas são escritores e tem muito sobre esse universo. Inclusive, a protagonista já começa se analisando como personagem, que é algo novo. Eu não sei se eu já tinha lido um livro em que uma personagem fazia isso antes e eu achei genial. E aí eu adorei. Só que aí eu só li até a página 18 e empaquei um pouquinho, porque eu tava lendo outras coisas. E comecei a panfletar esse livro pra todo mundo. Só que aí eu falava, eu não sei, assim, direito como as coisas vão acontecer, falando sobre a sinopse, porque eu só li até a página 18. Então, assim, desculpa sobre isso, mas o livro é incrível. E agora eu finalmente vou terminar de ler. Inclusive, eu levei, quando eu tava na página 18, pra minha casa, em que eu ia conseguir pegar sol, tomar banho de piscina e entrar num clima de verdade de praia. E tem tanto tempo isso que eu ainda não tinha nem cortado o cabelo. Meu cabelo tava enorme. Mas finalmente vou terminar de ler esse livro aqui e eu tenho certeza que eu vou amar, porque a minha amiga amou também. E eu confio no julgamento dela. Esse livro conta a história da January e do Gus, que fizeram faculdade de escrita criativa juntos e eles eram rivais, assim, porque o jeito dela é muito de romances, comédias românticas, clichês fofinhos. E ele escreve sobre suspense e ficção de um jeito mais emo. Ele, inclusive, trabalhava num cemitério. Enfim, questões. E eles eram rivaizinhos. E muitos anos se passaram desde que eles saíram da faculdade, mas eles se reencontram quando o pai da January morre e deixa pra ela como herança uma casa de praia na qual ele vivia com a amante dele, fazendo ela ficar completamente desiludida sobre romance. E ela era uma escritora de romance, então ela fica com bloqueio criativo, já que a maior inspiração pra ela na vida dela de romance era a história dos pais dela. Então ela se sente super enganada. Aí ela acaba indo passar um tempo nessa casa de praia do pai dela. E quem mora na casa do lado, o rival dela da faculdade, e eles acabam conversando e um aposta que o outro não conseguiria escrever o gênero que eles escrevem. Ela não ia conseguir escrever um suspense e uma ficção, e ele não escreveria um romance, porque a personalidade deles é muito diferente desses gêneros. E aí eles trocam de gênero pra acabar com esse bloqueio criativo dela. E essa é a premissa do livro, e eu já tô achando muito incrível. E agora eu finalmente vou terminar de ler. Mano, olha isso! Ainda tem uma ventania. O tempo não tá colaborando com a minha leitura. Me perdi no personagem. Tava planejando um vlog fofinho, bem clima de verão mesmo, recriando aqui em casa, mas virou um clima de, tipo, respingos de chuva, friozinho, e ainda fiz um cappuccino pra ler aqui o livro de praia. Acho que finalmente cheguei na parte em que eles vão fazer a aposta, claramente, né? Mano, eles estão me dando vontade de comer donuts! Mano, eu não tenho a mínima condição de lidar com tantas referências a Taylor Swift. Eu tô pensando aqui, eu acho que, sinceramente, esse tá virando um dos meus romances favoritos. E isso tá me fazendo refletir bastante sobre livros favoritos. Porque, assim, não é que ele é perfeito tecnicamente. E não tem muita coisa que diferencie ele, assim, em relação à escrita, ao estilo, assim, sei lá, de outros livros de romance muito bons também. Só que esse tá ressoando comigo porque é muito bom ela falando das coisas, ela escrevendo, da forma que ela se vê como personagem, com uma visão de escritora, sabe? Sei lá. E não sei se tá ressoando muito comigo. Eu tô amando. Eu não sei se vocês já assistiram Festa no Céu, mas tá acontecendo um momento aqui agora que eles estão num parque de diversão e aí eles estão olhando pras pessoas do parque e tentando imaginar, tipo, como seria a história dessas pessoas. Só que ela é toda otimista e romântica e ele é tipo, qual é o sentido da vida? Cheio de histórias trágicas. E aí isso tá me lembrando Festa no Céu, um desenho, eu não sei se vocês já assistiram, que tem a morte e tem o Xibalba, que são dois espíritos, assim,
semideuses que cuidam do mundo dos mortos. E a morte é toda, tipo, boazinha, coração quentinho, enfim, e o Xibalba é tipo, morte, finais trágicos. E eles têm o costume de apostar grandes histórias de amor, como elas vão acabar. Então, tipo, Romeu e Julieta, essa história da festa no céu, e ficam fanficando, entendeu? Então, é muito engraçado. Tá me passando essa vibe. Eu tô gravando no escuro, arriscando aqui, no meio da cantoria de sofrência aqui, que é de lei do meu final de semana, porque eu tenho ótimas notícias. Desde que eu comecei a ler esse livro, eu tô morrendo de vontade de comer donuts. E hoje eu vou comer. Então, assim, estou uma criancinha feliz. Ai. Ah! Veio aí, finalmente. Enfim, update sobre a leitura. Eu tô achando engraçado porque eles fizeram combinado, né, a aposta, só que eles também combinaram que cada um vai meio que introduzir o outro no próprio gênero. Então, ele vai levar ela em atividades que inspirem ela a escrever um suspense, ficção, do jeito dele, e ela leva ele em encontros pra inspirar ele a escrever uma comédia romântica. Só que eu acho muito engraçado porque ela sempre tem umas ideias muito aleatórias que ela fica pensando, nossa, que ideia incrível, eu sou genial, esse é um encontro perfeito. O melhor encontro que jamais existiu. E sempre ele fica muito tipo, eu não gostei disso, não. Ele nunca gosta das ideias dela, mas ele vai mesmo assim, porque eles combinaram e porque claramente ele gosta dela. Mas eu acho muito engraçado as reações dele. Enfim, eu tô achando engraçado porque o que acontece? Muitas vezes que eu tô lendo rom-coms, eu me deparo com menções a um filme chamado When Harry Met Sally, que no Brasil se chama... Não sei, eu tô com medo de falar errado, peraí, que eu preciso espirrar. E nesse livro aqui já teve duas menções. Aqui, quando eles combinam a aposta, e aqui em um dos encontros que ela planejou. E eu já vi tantas menções a esse filme e eu nunca assisti, então eu vou assistir agora comendo meus donuts. Eu preciso confessar um negócio pra vocês. Tô com preguiça de ler. Não sei, tipo, eu tô gostando muito do livro. No meu coração, eu sinto que ele é um livro favoritado. Mas eu também sinto que, tipo, não tô muito animada pra ler agora. Eu me divirto muito lendo. Mas eu não sei se é porque eu desacostumei a ler em inglês, assim. Ai, meu Deus, não sei nem colocar mais o óculos. E aí, ler em inglês tá um pouco cansativo pra mim. Eu não sei. Mas eu tô gostando muito do livro, é muito engraçado. Mas às vezes tem altos e baixos na leitura, né? Hoje eu quero terminar Beat Read. Quem acredita no meu potencial? Faltam 130 páginas. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu tenho que terminar porque eu vou viajar. E esse livro é emprestado, é de uma amiga minha, eu preciso devolver. Mas eu sei que esse vlog é pra ser sem spoilers, mas eu só queria mostrar uma coisa. Não é exatamente um spoiler, é só assim... Vocês precisam ver o funcionamento da mente da protagonista de Janeiro. Eu amo as coisas que passam pela cabeça dela. Por exemplo, o Gus, o interesse amoroso, tinha dito pra ela que ela podia perguntar qualquer coisa sobre ele, porque ela tava se sentindo numa posição desigual ali, em que ele sabia tudo dela e ela não sabia quase nada sobre ele. Só que quando o momento chega mesmo, e é pra ela perguntar qualquer coisa sobre ele, ou pedir qualquer coisa, né, porque é ask, ele fica tipo, você pode me pedir ou perguntar qualquer coisa. Daí ela, seria mais ou menos tipo, get on top of me now. Amiga, horny today, aren't we? Veio aí demais! Finalmente tá acontecendo! Todo slow burn pra isso! Eu não sei o que tá acontecendo, porque eu tô sentindo muitas emoções. Eu quero muito rir. Eles são muito engraçados. Como que faz pra ser melhor amiga de dois personagens, mas ao mesmo tempo eu quero chorar e eu não sei porquê, e eu tô tipo... Jurei que ia terminar naquele dia, mas já tem 2 semanas isso, porque eu tive que viajar, né? E eu queria ter devolvido pra minha amiga o livro antes, mas eu não consegui terminar porque várias coisas aconteceram e não consegui ler tanto assim naquele dia quanto eu pensei em ler. Então aqui estou eu, e agora eu tô, não, hoje eu vou terminar. E eu tô otimista, sabe? Porque eu peguei rapidinho aqui pra me ambientar de novo com a história antes de gravar esse vídeo falando que ia voltar a ler. E não consegui parar ali mais de 20 páginas, eu acho. E ai, eles são tão fofos. Eu li mais ou menos agora aquele momento esperado de todas as comédias românticas em que eles vão se declarar e, tipo, começar a se agarrar. E foi um pouco estranho, porque sabe quando você tá lendo um livro e você desconecta completamente do que tá acontecendo do lado de fora, e aí do nada bate assim e você conecta de novo e percebe o que tá acontecendo ao seu redor e não era o que tava acontecendo antes? Enquanto eu tava lendo essa cena deles se declarando e se agarrando, não sei o que, de repente eu percebi que tava tocando uma música no último volume. E aí eu me desconcentrei, por motivos, acho que claros. Nessas 2 semanas que eu fiquei sem ler, digamos que eu tenha feito uma pesquisa mais aprofundada sobre a autora, e aí eu descobri, eu acho, por que eu tava enrolando tanto pra ler, por mais que eu estivesse gostando tanto. Então eu vou terminar aqui e voltar pra elaborar melhor a minha opinião final.
Veio aí, terminei Beach Read e, meu Deus, eu ainda não sei direito o que eu vou falar, o que vai sair daqui, mas alguma coisa vai sair. Não escondi de ninguém que eu amei essa leitura, amei os personagens, eu me identifiquei tanto com a personalidade da protagonista quanto com a forma da Emily Henry de contar a história, assim, dos acontecimentos. Eu amei as referências a Taylor Swift, a filmes, a, sei lá, sabe, muito bom. Eu acho que eu vou comprar qualquer livro que essa mulher escrever. Amei, 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 mas não é um 5 estrelas pra mim. E eu pensei muito sobre isso, pensei muito de por que tava conflitando esse amor todo e essa leitura arrastada. E eu acho que é porque a trama não bateu muito bem pra mim. Eu demorei até o final pra entender que eu não tava enxergando um conflito na história. Porque pra mim o conflito tava acontecendo só na cabeça da protagonista. Pra mim tava muito claro, muito óbvio que o cara tava de 4 por ela, caidinho, apaixonado. E ela não enxergava isso, ela tava achando que ele ia largar ela em algum momento e tal. E assim, pra mim tava muito óbvio, então eu não conseguia nem me identificar com a visão errônea dela sobre as coisas. Porque muitas rom-coms são assim, né? No final você descobre que foi tudo um mal entendido, o cara era apaixonado por ela desde o início. Mas pra mim não teve mal entendido nenhum, sabe? Tava muito claro e só ela que não conseguia ver as coisas. Então, pra mim, todos os momentos fofos podiam ser um final feliz, porque não tinha conflito pra mim. Eu tava só acompanhando eles desenvolverem a relação deles e eu tava amando, mas aí eu não ficava tipo, caraca, o que vai acontecer agora, meu Deus? Inclusive, tem um outro contexto, conflito externo acontecendo pra além do romance, que é a história toda sobre o pai dela, né? O luto que ela tava sentindo, os segredos familiares, a traição. E eu tinha simplesmente jogado nas mãos de Deus. Ele tava confiando, simplesmente confiando que ia tudo se resolver e no final ia ter umas revelações interessantes sobre isso. Ela ia ler a carta que o pai dela escreveu pra ela. Mas quando ela leu, eu fiquei morrendo de raiva porque não aconteceu da forma que eu tinha imaginado. E eu acho que se tivesse explorado isso um pouco melhor, ia ter sido uma grande oportunidade de justificar e embasar o conflito interno dela no romance. Ia ter ficado mais alinhado, ia fazer mais sentido. Eu ia ficar mais preocupada com o final, sabe? Eu não fiquei preocupada com o final, mas eu gostei muito e eu não vejo a hora de lançar no Brasil. E ainda é um queridinho pra mim. Então eu tô em conflito. Não me impressiona. Me contem aí se vocês leram, se vocês querem ler esse livro, quais são as opiniões de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas opiniões e beijos. A gente se vê na quinta-feira.